Bem-vindo! Aqui na minha frente eu tenho o Pixel 10 Pro XL e vou mostrar o unboxing, dar uma olhada rápida no aparelho, nas suas especificações e também na qualidade de construção. Então vamos direto ao ponto, começando obviamente pelo unboxing. Tenho aqui duas abas de papel para puxar, gosto desse design. Faz com que seja possível remover tudo de uma vez só de forma suave, fácil de tirar, simplesmente funciona, diferente das abas da Samsung. Enfim, continuando, você pode abrir e aqui dentro encontramos a papelada na parte de cima. No topo. Uau, isso é um pequeno livreto, nosso ejetor de cartão SIM, um telefone celular e um cabo de carregamento. E eu apenas minimizo minha OBS, tenha paciência comigo, vou consertar isso, lá vamos nós. Então. Sai da frente aí, vamos nós perfeitos então. Eu consertei isso, aqui está o resultado, então vamos abrir e ver o que temos. Ok. E aqui temos duas vezes. Tudo bem, o design mais idiota aqui. Eu desprezo isso completamente. Botão liga, desliga acima dos botões de volume. Esse é um design idiota. Quase todo telefone que eu conheço ou tem os botões de volume do outro lado, ou se não tem, esses botões são invertidos, mas o Pixel decidiu ser a única empresa única e interessante que coloca os botões de volume ao alcance do polegar acima do botão de energia, que é usado com muito mais frequência, o que significa que você sempre precisa mover a mão para cima para um lugar onde, pelo menos eu, não seguro o telefone. Então eu seguraria assim, o que consequentemente faz com que meus dedos fiquem literalmente sobre os botões de volume e eu não quero eles ali. Enfim, é só uma pequena reclamação aqui. Agora, em termos de tela, vamos rapidamente para a configuração. Então podemos realmente ver as molduras, já que elas estão usando o modo escuro para esconder isso. Pule isso. Legal, legal, legal. Sim, reúna todos os dados. Não é como se você não fosse fazer isso de qualquer maneira. Pular e também o modo escuro. Modo escuro. Eu posso fazer isso daqui? Estrondo. Agora podemos ver os engastes. Agora elas não são tão pequenas quanto as molduras que vi em dispositivos premium. E dito isso, este dispositivo já tem algumas limitações, para ser completamente honesto. Então a tela aqui tem 6,8 polegadas. Bem, você quase acertou perfeitamente aí, mas de qualquer forma, 6,8 polegadas, 1344 bytes, 2992 pixels, então é uma tela relativamente curta, tela OLED LTPO. LTPO significa que a taxa de atualização dessa tela pode ficar abaixo de 60 para preservar a vida útil da bateria e pode chegar até 120 quadros por segundo. Quando você faz coisas assim, ela proporciona aquele movimento suave e eficiente para a bateria. Também suporta HDR10 Plus e um brilho máximo de 3.300 nits, ostenta uma proporção de tela para corpo de 88%, com 186 pixels por polegada, coberta com o vidro Corning Gorilla Glass Victus 2, nível 4. Isso foi um monte de informações sobre a tela. Agora, para quem não entendeu o que eu acabei de falar, não se preocupe, seus móveis não vão começar a flutuar. Em termos de tela, ela é realmente boa, como display em si, fantástica. Já a proporção tela-corpo é um pouco menor, já que este aparelho é um pouco mais caro, mesmo não tendo o melhor processador aqui, eu diria. Então temos alguns porcentos a mais de bordas ao redor, a tal ponto que, por exemplo, coisas como a Samsung simplesmente jogam isso fora. Até mesmo eu penso, deixe-me abordar isso rapidamente. Agora, isso será um pouco mais caro, já que é um iPhone. Então você paga aquele fantástico imposto da Apple. Mas aqui está o iPhone. Sim, o iPhone definitivamente tem bordas menores, tipo significativamente menor. Então este é o Air. Obviamente, também existe o modelo normal 17, que será um pouco menor do que este aparelho, assim como este aqui, mas também mantém o mesmo tipo de proporção tela-corpo com bordas muito mínimas.
E mesmo essas, eu acredito, ainda são maiores do que as que a Samsung tem na sua linha. Então, obviamente, a Samsung, em termos de proporção tela-corpo, tem o display com aparência mais moderna na frente do telefone, então vai parecer o mais futurista, se pudermos chamar assim. Aqui nós temos meio que sinceridade sobre o que é este dispositivo. Eu diria que as bordas são médias, não são nada de especial. Então, de qualquer forma, vamos passar para a próxima parte, que será a câmera. Esta provavelmente é uma das coisas que as pessoas mais têm interesse. E, infelizmente, eu não vou fazer nenhum tipo de teste de câmera, mas vou apenas falar sobre as próprias câmeras. Então, temos uma lente wide de 50 megapixels, abertura 1,727 a 25 mm. Depois temos uma telefoto periscópica dupla de 48 megapixels, abertura 2,8, 113 mm, e uma ultra-wide de 48 megapixels, abertura 1,7, 123 graus. E com essas câmeras, você pode gravar vídeos em até 8K a 30 quadros por segundo via upscaling baseado em nuvem. Então, o que você quer dizer é que você, na verdade, não grava em 8K? Ótimo! Você deveria ter começado por aí. E podemos fazer 4K até 60 quadros por segundo. Isso é muito bom. Em 1080p, você consegue 240 quadros por segundo, obviamente com slow motion, HDR, cores de 10 bits e todas essas coisas. Agora, na frente, temos nossa câmera de selfie, esse furo na tela bem aqui que você pode ver, e é uma ultra wide de 48 megapixels, abertura 2.2, 17 mm, que faz 4K a 60 e 1080p a 60. Então, em termos de câmeras, obviamente temos um conjunto bem decente aqui. É um pixel, então obviamente esse é o principal propósito desses dispositivos. Eu diria isso é feito pelo Google se você curte essa vibe. Mas no geral, as câmeras costumam ser o motivo pelo qual as pessoas compram pixels, já que eles têm aquele visual pixel que muita gente busca. É também por isso que, por exemplo, o Gcam é tão popular em outros dispositivos. Agora, com isso fora do caminho, podemos passar para os internos. Este dispositivo tem uma bateria de 5.200 mAh. Agora, este é um dispositivo enorme, então a bateria aqui é decepcionante, para dizer o mínimo. Temos 45 watts de carregamento com fio e 25 watts de carregamento sem fio, além de 16 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, podendo chegar até 1 TB sem qualquer possibilidade de expansão de armazenamento. Então aqui só temos a bandeja para o SIM e nada mais. E o armazenamento que temos aqui é o UFS 4.0, o que significa que vai ser extremamente rápido, obviamente isso é uma coisa boa. Por fim, o processador que alimenta este dispositivo será o Google Tensor G5. E é aí que, eu diria que isso é meio ruim, porque o Google Tensor G5 é mais lento do que o Snapdragon 8 Elite, que já tem quase um ano. Este é um dispositivo novo que acabou de ser lançado e tem desempenho inferior ao de um processador de um ano. Obviamente coisas como o iPhone também vão superá-lo completamente em termos de desempenho gráfico e de CPU. Então, novamente, esse telefone, o processador aqui é melhor como um processador em si, é melhor simplesmente tarefas da CPU. Então, para processar dados, ele é melhor nisso, mas em desempenho gráfico é mais fraco. E ambos, CPU e GPU, ainda ficam um passo atrás do que a Apple e até mesmo o Android oferecem. Ou seja, você está pagando um preço premium por um dispositivo que logo de cara tem desempenho inferior ao de aparelhos lançados basicamente há um ano. Não é uma boa imagem, eu diria, pelo que eles estão cobrando, então é mais ou menos essa a minha visão sobre isso. Eu, pessoalmente, gosto de ver algum valor pelo meu dinheiro. E, o Google dizendo tipo, só otimizamos nossas câmeras e nosso sistema, isso vai custar $600 a mais, tipo, vai se ferrar. Essa é a minha opinião sobre isso. E além disso, eu não posso realmente deixar de mencionar isso agora, porque vai ser muito crucial para algumas pessoas estar rodando Android. Em 2026, o Android decidiu que vai bloquear o sistema operacional Android, ou seja, instalar aplicativos vai exigir assinatura, então o desenvolvedor vai precisar ser verificado e ter seu app assinado, o que coincidentemente gera lucro para o Google, porque eles vão cobrar por isso, pelo que eu sei.
e essa é a forma deles de combater malware. Bom, sei lá, você já ouviu falar de antivírus, talvez? Ou qualquer outra besteira que você possa inventar, em vez de simplesmente bloquear seu sistema para virar uma versão piorada do iOS? E ainda por cima lucrando com isso, porque não parece que você está tentando me ajudar, só parece que está tentando me ferrar. Então só fique atento a isso, é uma questão muito... vai ser um aspecto muito importante para algumas pessoas. Instalar APKs de terceiros basicamente vai se tornar impossível. Então, qualquer tipo de aplicativo que antes você podia simplesmente baixar na internet, por exemplo, em sua maioria, uma das coisas que será mais afetada por isso e que vai dificultar o progresso de um gênero específico de aplicativo serão os emuladores. Então, a Nintendo é muito amigável com advogados, basicamente processando todo mundo que faz qualquer coisa que envolva a Nintendo. Portanto, a maioria dos emuladores, se estão na Play Store, não ficam lá por muito tempo, e a maioria dos desenvolvedores acaba optando por fazer o upload deles em alguns sites. E você pode baixar de lá e instalar. Pois é, isso não vai mais ser viável. Então, obviamente, eu diria que isso é um obstáculo para o próprio sistema. E isso está previsto para entrar em vigor em 2026, ou seja, no ano que vem, que já está logo aí. Embora não haja uma certeza de quando exatamente isso vai acontecer, foi mencionado em algum lugar que seria em 2026. Não é algo muito divertido. Então, seu Android basicamente vai se tornar um iOS com uma plataforma inferior, pode-se argumentar. Agora, por causa disso, pessoalmente eu tenho um grande problema com isso, e até mesmo em apoiar o Android ou comprar seus dispositivos, simplesmente porque eu concordo com esse tipo de decisão. Se eu quisesse ter uma plataforma fechada, eu teria escolhido o iOS. Eu não quis. Eu gosto da liberdade de instalar aplicativos. Obviamente, o Google não gosta. Isso afeta outros lucros porque eu posso simplesmente baixar aplicativos que, por exemplo, removem anúncios. Eu posso fazer isso facilmente. Posso baixar uma versão craqueada do YouTube e usá-la sem que o YouTube consiga exibir anúncios. Eu posso fazer a mesma coisa com, por exemplo, o YouTube Music. Posso não ter uma assinatura e usar o aplicativo. Basicamente, posso ter Netflix, Hulu e tudo mais combinados em um único aplicativo, novamente sem precisar de assinatura. São apenas aplicativos que eu preciso baixar da web, que agora precisarão ser assinados, o que significa que alguém terá que se responsabilizar por criá-los e, obviamente, essas pessoas não vão querer fazer isso. Então, provavelmente você não vai conseguir instalar a maioria dos aplicativos de terceiros que não estão na Play Store. Não é algo muito bom. Então, esse é um dos maiores problemas que eu tenho. Agora, mais uma coisa que eu queria mencionar é que, de novo, esse dispositivo é caro demais. E a única coisa racional aqui que as pessoas vão esperar que valha o dinheiro é o hardware, que você não... Sabe, como eu mencionei, não é tão bom assim. E o software, que de novo, você pode ter em qualquer dispositivo, é Android. Então, o Android está literalmente fechando a plataforma para ter um monopólio sobre ela e depois cobrar um preço premium. O que... Isso, de novo, não é algo que eu queira apoiar. É literalmente dar um tiro no próprio pé. E apoiar isso vai significar que no ano que vem você vai ter um dispositivo ainda mais caro, ainda pior, vão existir menos opções. Então, não é algo que eu esteja esperando. Eu odeio esse tipo de comportamento monopolista de empresas como o Google. Eles já estão coletando dados sobre você, mesmo sem a sua permissão. Então, você pagar ainda mais só para ser espionado pela corporação e ainda ser explorado pelo seu dinheiro com a isca de que temos um software realmente bom, simplesmente não é o suficiente, de forma alguma. E outra coisa é a bateria aqui. De novo, o processador já é ruim e a bateria também. Temos coisas como o Xiaomi 17 agora. Bem, na verdade ainda não temos. Acho que está disponível só na China por enquanto, mas... Só para deixar claro, o Xiaomi 17 tem um hardware muito bom em um telefone do tamanho deste aqui, que é o Samsung S25, só para você ter uma comparação de como eles diferem. Eles conseguiram colocar uma bateria de cerca de 6.000 mAh. Este aqui, com 6,8 polegadas, bem mais pesado, tem uma bateria de 5.200 mAh, bem menor do que o que a Xiaomi consegue colocar.
E o motivo disso é que as empresas chinesas não estão tentando te explorar completamente e realmente oferecem valor em termos de hardware. Então, isso inclui baterias de silício carbono, diferente deste aqui, que ainda está usando o mesmo tipo de bateria que os celulares têm há, tipo, uma década, se não mais. Ou seja, você recebe uma bateria pior, sendo que poderia ter nesse formato, provavelmente mais de 7.000 mAh. Agora, para todo mundo que vai argumentar dizendo, ainda vai durar o dia inteiro para mim. E daí? Poderia durar 2 dias. Não seria melhor assim? Você poderia carregar menos vezes e a bateria duraria mais. E você poderia fazer coisas mais intensas sem se preocupar em ficar sem bateria ao longo do dia. Eu preciso carregar meu celular porcaria todo santo dia e ainda assim ficar meio que um pouco consciente do que estou fazendo nele, porque eu realmente posso ficar sem bateria ao longo do dia antes de conseguir carregá-lo à noite. Então, voltando à bateria, poderíamos ter tido uma bateria muito maior aqui, e isso teria sido uma melhoria. E só porque o telefone consegue durar um dia, isso não justifica realmente essa lógica. Legal, ele dura um dia, mas poderia ter durado mais. Isso teria sido muito bom de ver, mas, no geral, apesar de toda a negatividade que estou meio que despejando aqui, ainda é um aparelho decente, só que vai ser decente para algumas pessoas em tarefas específicas. Por exemplo, para mim esse telefone é apenas mediano. Eu não gostaria de pagar o preço que estão pedindo por ele simplesmente porque não vejo valor no que estão oferecendo. Prefiro ter algo semelhante ao que eles oferecem, pode não ser tão refinado, digamos assim, mas vai funcionar ou vai me custar menos. Então, eu realmente prefiro pagar menos por algo que chega a 90% do que eu preciso, do que pagar mais caro por algo que já atinge, sabe, o auge do que deveria fazer, como uma câmera, por exemplo. Quando comparo, tipo, com o Samsung aqui, esse telefone, não vou mentir, tem câmeras horríveis, é um fato. Elas têm desempenho ruim até em baixa luz. O iPhone 13 não consegue competir com esse telefone, pela minha experiência pessoal, o que é até cômico. Aqui você vai ter um bom desempenho de câmera, afinal é um pixel. Literalmente, essa é a única coisa que eles podem te oferecer. Sem isso, provavelmente as pessoas nem comprariam mais esse aparelho. Então temos um bom desempenho de câmera e o ecossistema Pixel. Se isso é algo pelo qual você prefere pagar mais, então obviamente esse telefone vale a pena para você. Se você não vê valor nisso, obviamente existem alternativas melhores que serão mais rápidas, com um preço mais baixo, oferecendo mais recursos e recursos melhores do que este aparelho oferece. Então recomendo que você dê uma olhada nessas opções. Espero que você tenha achado este vídeo útil, curta, se inscreva e obrigado por assistir.